Olá, amigos e amigas, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para falar sobre o casamento, a união estável e o divórcio. Então, me apresentando, para aqueles que não sabem, eu sou Deise Barros, sou advogada e facilitadora em constelações familiar e organizacional. Primeiramente, fazendo aqui uma distinção entre os dois institutos, né? O casamento e a união estável. O casamento ele é um ato solene e formal. A união estável, ela pode ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Então, sob a visão sistêmica, os dois institutos são reconhecidos, tanto a união estável quanto o casamento. Mas quero deixar aqui, ressaltar o que disse Bert Hellinger em um seminário aqui no Brasil. Ele disse que quando ocorre a união estável, o que se percebe é que dos cônjuges, né, uma das pessoas, talvez esteja esperando algo melhor, que apareça alguém diferente daquela que ali está, porque essa pessoa não casa. É como se ela estivesse realmente esperando algo, né? Então, ela vai reconhecer essa união depois. E também disse que ou é isto, ou talvez possa ser uma questão do sistema familiar de origem, como se ele não permitisse essa pessoa se casar, né, com este companheiro atual. Então, aqui, sem julgamentos, né, só dizendo da opinião de Bert Hellinger, o que ele disse. Então, no judiciário, gente, normalmente os conflitos, eles são conflitos emocionais revestidos de processo. É o que chega até o judiciário. Porque existem muitas mágoas, muitos ressentimentos. Então, muitas vezes, esse casal nem quer se separar. O que precisa mesmo é se organizar. Porque ele não se dá conta, essas pessoas não se dão conta dos sentimentos delas. Elas não conseguem perceber que às vezes as mágoas, os ressentimentos, é aquilo que está fazendo mal, mas ela não consegue dizer para o outro, não consegue conversar, não consegue se organizar. Então, cabe ao operador do direito, ao atender essas pessoas, como dentro do direito sistêmico, o que a gente faz? Esse olhar especial, esse olhar atencioso para o não dito, para o que acontece ali naquela relação, e que muitas vezes em uma conversa, em um exercício sistêmico, você consegue fazer com que esse casal perceba que não é o que ele quer a separação, ele só está inconscientemente magoado, chateado, ele não está conseguindo se encontrar ali. Então esse é o olhar especial que o direito sistêmico também traz, né, para as relações. E quando a gente fala em casamento, em relação, eu vou dizer aqui, vou falar um pouco sobre as leis sistêmicas. O que são as leis sistêmicas? São leis que regem os relacionamentos, que regem a vida humana. Ou seja, ainda que você não conheça, ainda que você não esteja de acordo com essas leis, elas são tal qual a lei da gravidade, a lei da eletricidade. Você não está de acordo, mas se você se jogar do 15º, do 10º andar, você vai morrer, você vai se machucar. Ainda que você não concorde com elas, você está sujeito a estas leis. Então, são três os princípios sistêmicos: o pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então eu vou falar um pouco sobre eles referente à relação, né? A relação entre as pessoas, né? Então, no que diz respeito ao pertencimento, como todos nós, seres humanos, temos necessidade de pertencer. Por que isso? Nós temos essa necessidade. Nós nascemos dentro de um sistema familiar. O nosso primeiro sistema é o familiar. A gente nasce de um pai e de uma mãe, não tem jeito, não tem outro meio. Então, quando você nasce de duas pessoas, você já pertence a um sistema familiar, tá? Porque esses pais vieram dos seus avós, né? Então, você já faz parte de um sistema familiar. E nós humanos temos essa necessidade, né? A gente, se você nasce e não te cuidam, você morre. Então você imagine um bebê sem os cuidados da mãe e do pai, ele vai morrer. Deixa um bebê 3 dias sozinho, 4, sei lá, ele vai morrer. Então precisamos de cuidados. Por isso é que a gente vem em grupos, né? A gente sempre pertence a grupos. Então, voltando aqui para o pertencimento, que é justamente isso tudo, a família é o primeiro sistema que a gente nasce, né, dentro deste sistema. Existem outros sistemas, o sistema religioso,
Temos também o empresarial, em que você está dentro da empresa, está dentro de um sistema e você pertence a esse sistema. Então, por que isso? A exclusão é algo que dói muito. Então, quando você pertence a um sistema e de repente esse grupo ele te exclui, isso dói muito. Por isso é que a gente fala, até faço as pessoas talvez imaginarem, às vezes você chega num ambiente e as pessoas fingem que não te veem, é como se você estivesse invisível, elas simplesmente te ignoram, isso dói, gente. Então, assim, nos sistemas, quando existe exclusão, isso é uma dor muito grande, tá? Então, é por isso que essa exclusão, ela reflete nas pessoas que virão depois, justamente por essa dor de ser excluído. E o que a constelação familiar faz? Ela faz com que essas pessoas, esses membros que foram excluídos, sejam reconhecidos por estes membros, por outros membros remanescentes, para que eles voltem a pertencer. Na verdade, eles nunca deixaram de pertencer, mas que eles pertençam a esse sistema, como se dissesse: eu te vejo, você faz parte. E assim esse sistema, ele fica bem, ele fica em paz quando se reconhece a existência desses membros que foram excluídos. Essas exclusões, elas ocorrem por várias razões. Muitas vezes é uma pessoa que matou alguém e a família, com vergonha, não fala, não conta que essa pessoa existe, que essa pessoa faz parte daquele sistema. Muitas vezes alguém é alcoólatra. Muito se tinha antes de mães solteiras, né? Mães que não tinham ali, que não se casavam, das pessoas excluírem elas do sistema. Uma série de questões, de razões que levam as famílias a excluírem alguns dos seus membros, né? Então, Bert Hellinger, que é o desenvolvedor das constelações familiares, ele vem justamente dizer que essas exclusões, dentro dessas exclusões, vem daí os emaranhamentos, os enredamentos, né? Porque quando essa pessoa é excluída, alguém de uma geração próxima pode representar esta pessoa, porque ela faz parte daquele sistema, tá bom? E eu falei aí do pertencimento e agora eu vou falar do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, assim, quando a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber, é importante que os casais, eles se vejam como iguais. Por que isso? O homem, ele é igual à mulher, então a gente tem que... As pessoas são iguais, mesmo porque aqui dentro do equilíbrio entre o dar e o receber, eu já vou até falar de um novo contexto de família, que a gente tem hoje várias formações, né? Nós temos os casais e temos trisais, que são homens, por exemplo, 2 homens casam com uma mulher, 2 mulheres casam com um homem. Então nós temos isso reconhecido já pela lei. Então é bom que se diga que os casais, as pessoas, se vejam como iguais, não diferentes, tá? Somos todos iguais e não tem jeito. Então eu vou dar o exemplo aqui do equilíbrio entre o dar e o receber. Um casal em que a pessoa está estudando para um concurso público. Vamos dar o exemplo que o homem esteja estudando para um concurso público. A mulher paga os estudos e trabalha. Então essa pessoa passa o dia em casa estudando, ela chega do trabalho, ela tem de fazer todos os afazeres, vai lá fazer a janta, fazer tudo, lavar roupas, tal. Nesta relação existe um desequilíbrio. Por quê? Alguém está dando muito e alguém só está recebendo. Então este marido, esse homem, que seja homem ou que não interessa, mas a outra parte que está ali usufruindo do trabalho da outra, que está pagando seus estudos, ele poderia, para compensar esta relação, para compensar este dar, ele poderia fazer todos os afazeres de casa para que quando essa pessoa chegasse do trabalho estivesse tudo pronto, né? E ela pudesse descansar um pouco. Mas não, ele ali vem, ele estuda e ela chega, tem de fazer tudo, deixar pronto para ele no dia seguinte. Então é um desequilíbrio muito grande. Isso é muito complicado, tá? Porque quem recebeu muito, inconscientemente, é como se dissesse: eu recebi muito e não tenho como devolver. E essa pessoa vai embora, tá? Normalmente acontece aí, essa relação, ela termina, tá bom? Ela vai ser uma relação fracassada. Existem muitos casos destes, a gente tem visto alguns... Eu estou dando um exemplo, mas isso é para falar do equilíbrio.
tá? Do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a gente diz também, dentro do equilíbrio entre o dar e o receber, que é muito importante que as pessoas consigam ocupar plenamente o seu lugar. O que quer dizer isso? Normalmente, algumas pessoas podem vir dos seus relacionamentos de família, seu relacionamento original do pai e da mãe, de origem, né? Do pai e da mãe. E aí o que acontece? Ela continua presa a esse sistema dela, essa família de origem, tá? Porque aconteceu alguma coisa lá atrás, que talvez o pai tenha morrido, ou a mãe tenha se separado, e esse filho, essa filha, o pai ou a mãe, né? Essa filha, esse filho, ele pode se colocar ali no lugar do pai ou no lugar da mãe. Então, com isso, ele não se disponibiliza para outro relacionamento, porque inconscientemente é como se ele dissesse assim para a mãe, quando, mesmo desde criança, a vida inteira, aquele sentimento de mamãe, eu não vou te deixar sozinha, estou aqui com você. E com isso, ele não se disponibiliza para outras relações. Então, assim, não tem como você dar certo na sua relação atual se você continua olhando para trás. Você continua preso ali àquela mãe, àquele pai, né? E outras razões, não só essa, é apenas um exemplo que eu estou dando. Então, é importante, por meio da constelação, você pode verificar se isso está acontecendo com você, tá? Quando você coloca o sistema familiar, você consegue observar se isso está acontecendo, porque muitas pessoas se relacionam e não deu certo, não vai para frente. Ela casa uma vez, duas, três, quatro, não vai. Tá sempre dando errado, mas não entendo. Muitas vezes está acontecendo isso, tá? E também é importante aqui, falando do equilíbrio entre o dar e o receber, falar da importância de honrar, respeitar o relacionamento anterior. Muitas pessoas vêm de outros relacionamentos, né? De um casamento que não deu certo, né? E aí, nesse casamento atual, nessa relação atual, é importante que esse casal olhe para este relacionamento anterior com respeito, tá, gente? Com respeito. Por que que eu digo isso? Muitas vezes as pessoas ficam presas nos conflitos, né? E elas se esquecem que ela tem que olhar para agora, para o presente. O que está acontecendo agora é que você está aqui, alguém saiu da vida dessa pessoa, alguém saiu da vida desse homem, dessa mulher ou dessa pessoa, para que você hoje estivesse nesse lugar, tá? Para que essa relação atual pudesse acontecer. Então, às vezes ele já se divorciou, ela já se divorciou, mas hoje você está aqui junto. Então, olha com respeito para essa relação. Não cabe a gente julgar e tomar partido de nada, porque na verdade essa relação só diz respeito a quem viveu lá com esse parceiro, essa parceira, tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Dentro do equilíbrio, né? Do equilíbrio entre o dar e o receber. O que pode acontecer com os filhos desse casal atual quando você não reconhece uma relação anterior, você finge que não existe ou trata aquilo com desdém? Um dos filhos desse casal, ele pode representar os sentimentos dessa pessoa lá de trás, né? Desse outro relacionamento. Então, se ficou uma mágoa, se ficou uma raiva, o que ficou ali, se você não reconhece esse relacionamento, um dos filhos é como se dissesse assim: essa dor está no sistema, então eu reconheço ela. Então, o filho ou a filha, muitas vezes, tem raiva do pai ou da mãe e a gente não entende o porquê, tá? Que existe essa raiva. Muitas vezes, essa raiva, ela vem justamente da representação dos sentimentos da pessoa do outro relacionamento, do relacionamento anterior, tá bom? Por isso que eu digo que é importante a gente reconhecer para deixar o que é do passado no passado e seguir adiante em paz. Agora vem a terceira lei. A terceira lei é a hierarquia. O que significa essa lei? Quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Não é preferência, precedência. Então, os pais vêm primeiro do que os filhos, tá? Ou seja, esses pais, devem ser respeitados. Muito, muito respeitados. Eles vieram primeiro, você só vem por meio dos seus pais. Eles são o portal para a vida, né? E assim como os pais precedem os filhos, os irmãos mais velhos precedem os mais novos. Então existe lugar, tá?
Na natureza a gente não tem aí as estações do ano, temos tudo certinho. Assim também, como nós fazemos parte da natureza, também é tudo certinho. A gente aqui não consegue perceber que a natureza é perfeita. Ela é perfeita e como fazemos parte, nós também somos perfeitos. Então, se você pegar um copo d'água, por exemplo, e abrir a torneira que venha com água muito forte, a água não vai ficar naquele copo, ela vai espirrar. Isso significa que tudo na vida tem uma ordem. Tudo na vida tem que ter regramento, né? Nem para mais, nem para menos. Então, na vida de um casal, nos relacionamentos humanos, tem de haver ordem. Essas leis que eu estou citando aqui, elas também são chamadas de ordens do amor. Para que dê certo qualquer relacionamento é preciso ter ordem, tá? E quando eu digo da hierarquia, acabei de falar sobre essa questão das pessoas terem precedência umas sobre as outras, aí também vem os relacionamentos que eu acabei de citar. Aquele relacionamento anterior tem precedência sobre este relacionamento atual. Então é por isso que a gente vai respeitar, honrar este relacionamento que veio antes do seu, tá bom? Quando a gente fala da questão da hierarquia, quando há um filho que se sente melhor que o pai, maior que o pai, ele quebra esta ordem. Aí há uma inversão da ordem. E o que vai acontecer com este filho? O que pode acontecer com ele é que ele passe por um sofrimento autoimposto. Esse sofrimento ele pode se manifestar por meio de fracassos na vida dessa pessoa, doenças, de um destino difícil, tá? Por conta dessa precedência, nós temos lugar, quem vem antes, quem vem depois, né? Vamos respeitar o lugar de cada um, porque se você estiver fora do seu lugar, você não tem força para a vida. Você não tem força para a vida. Então, prestar atenção se há aborto no seu sistema familiar. Muitas vezes a gente está achando que a gente é o primeiro, a gente não é, a gente é o segundo. Então, tem que conhecer tudo, tá bom? Para a gente ficar no nosso lugar, porque do nosso lugar a gente tem força para a vida, tá? E o que ocorre com a constelação nos relacionamentos, muitas vezes não dá certo, tal. Você vai ver por meio da constelação, você vai conseguir se colocar no seu lugar, a constelação vai te ajudar a ficar no seu lugar e também para uma individuação, porque muitas vezes você está misturado com o seu sistema familiar e você não consegue nem se perceber, você não consegue ser um ser individual, você consegue só sentir como se você fizesse parte de um montante de coisas, de pessoas, né? Mas você não consegue sozinho seguir adiante. Então, a constelação, ela vai te auxiliar a se desprender, tá? Você vai continuar com seus vínculos, não tem como desvincular, né? Você tem o seu sistema, mas você vai conseguir se desprender e ficar livre para tomar suas decisões, porque muitas vezes você está repetindo o padrão da sua família, você está fazendo as mesmas coisas, tá? E aí não tá bom. Dessa forma não fica bem. Então, a constelação, ela vai te auxiliar a ter um novo olhar inclusive sobre os conflitos, tá? Muitas vezes você tá aí no seu relacionamento, não sabe o que está acontecendo, o porquê disso tudo. Então ela vai te auxiliar a verificar o que acontece, o porquê que esse relacionamento ou estes não dão certo, tá bom? Bom, fico por aqui, eu agradeço demais vocês pela atenção, por ter ouvido tanto que eu falo, né? E falar para vocês do meu site, que é www.conexõessistemica.com.br, e que vocês me sigam nas redes sociais, vejam o conteúdo que eu disponibilizo, tá? Eu fico bem disponível para vocês perguntarem, me mandem e-mail, me deixem recado nas redes sociais, qualquer dúvida que tenham, tá? Agradeço demais a atenção e grande beijo no coração de vocês.